E aí, meu povo, como estão vocês? Pessoal, a pergunta é: uma célula ela passa mais tempo se dividindo ou não? A resposta eu vou dar na aula de hoje. E aí o tema é regulação do ciclo celular, é o que a gente vai ver agora. Então vem comigo, presta bem atenção. Uma célula antes de se dividir em duas, pessoal, ela se encontra numa fase preparatória que nós chamamos de intéfase. Ei, gente, já respondendo a pergunta, 95% do tempo do ciclo de uma célula, ela passa nessa fase de intéfase. Ela passa sem se dividir. 95%. Os outros 5% ela está se dividindo. Perfeito? E aí, gente, ao contrário do que muita gente pensa, nesta fase, na intéfase, por mais que a célula não esteja se dividindo, ela vai apresentar um intenso metabolismo, vai acontecer muita coisa nela, porque ela está se preparando para começar a divisão celular. Beleza? Então, muito cuidado que o pessoal erra nas questões aí. Acha que ela está adormecida pelo fato dela não estar se dividindo. É justamente o contrário, pessoal. Ela está a 1000 por hora, produzindo bastante para poder entrar na divisão celular. Ok, gente? Então, vamos lá. Na intéfase, e aí é bom lembrar que a gente tem uma aula específica somente sobre intéfase, assistam lá. Nós temos a etapa G1, S e G2. Vamos ver o que é que acontece. Na etapa G1 e G2, pessoal, a célula ela aumenta de tamanho. No início ela é pequena, ela aumenta de tamanho, ela produz mais proteínas aqui, certo? Na etapa G1 e G2. E aí, gente, ela apresenta pontos de checagem importantes para controlar o ciclo, que é justamente o que a gente vai focar na aula de hoje. Beleza? Então vejam quantas coisas acontecem. Nada disso de que a célula fica adormecida. Perfeito? Já na etapa S, ocorre duplicação dos cromossomos. Ei, os cromossomos duplicam por quê? Porque é justamente no cromossomo, gente. A gente tem um cromossomo, por exemplo, aqui, que a gente encontra a molécula de DNA nele. Ele é todo cheio de molécula de DNA. Certo? E aí o que é que acontece? Nós temos aí a duplicação do cromossomo e, consequentemente, a duplicação na quantidade de DNA. Então é muita coisa acontecendo, gente, na intéfase. Muita coisa mesmo, antes da divisão celular. A célula, ela vai aumentar de tamanho, porque ela vai ter que se dividir em duas. Ela vai se encher de proteína, vai haver mais produção de proteína, porque essas proteínas vão ser utilizadas na divisão celular. E também ela vai duplicar sua quantidade de DNA para poder dividir essa quantidade de DNA de forma igualitária para as células filhas. Beleza? E aí vamos entender agora uma representação que cai muito em questões e está presente muito no livro sobre o ciclo celular. Puxar tudo o que eu falei aqui para cá. Então acompanha comigo aqui. Aqui a gente vai focar nesses pontos de checagem, no controle do ciclo celular. Então vem comigo. Na fase G1, a célula está aqui, ó. O que é que acontece nessa fase G1? Está aqui, ó. Aumento na produção de proteínas, a célula aumenta de tamanho. Só que o que é que acontece? Olha para cá, ó. A plaquinha de pare aqui. Existe no final da fase G1 um ponto de checagem. Atenção aqui, ó. Esse ponto de checagem ele é extremamente importante, pessoal. É nele que a célula vai avaliar, analisar se há ou não DNA danificado, DNA lesado, certo? Gente, não interessa a célula se dividir em duas, mas passar um DNA com problema para essas duas células filhas não é interessante. Certo? Então esse ponto de checagem faz isso, analisa se tem DNA danificado aí. Se tiver DNA danificado, ele faz o reparo, corrige esse probleminha. Beleza? E aí ela pode se dividir tranquilo. Esse ponto de checagem, ele também avalia se existem condições mínimas para a célula avançar aqui no ciclo celular.
A célula só vai avançar aqui, ó, se tiver o DNA ok, se tiver fatores de crescimento. Gente, a célula ela não consegue avançar para chegar na divisão celular, ela não vai se dividir se não tiver fatores de crescimento. Não adianta. Então esse ponto de checagem serve para ver se tem fator de crescimento. Se tiver, beleza. E se o tamanho estiver ok, beleza. Então, tudo ok aqui, a célula segue adiante. Vem para a etapa S. O que é que acontece na etapa S? Eu disse aqui. Duplicação dos cromossomos e da quantidade de DNA. Ela se enche de DNA para poder dividir para as células filhas de forma igualitária. Essa quantidade de DNA, ok? Então a célula segue o ciclo celular dela. Etapa S. Depois da etapa S, ela entra na etapa G2, certo? A etapa G2 vai acontecer o quê? Continua a produção de proteínas, a célula continua aumentando de tamanho, certo? Tudo isso se preparando para se dividir, ok? Então na fase G2 acontece tudo isso, para que ela possa entrar nessa etapa azul aqui, ó, que é justamente a etapa M de mitose, de divisão celular. Só que aí o que é que acontece, gente? Tem mais uma placa de pare aqui, olha, mais um ponto de checagem, olha para cá. De novo, o que é que a célula faz? Epa, peraí, eu vou mais uma vez analisar se tem algum DNA danificado. Às vezes, pessoal, a célula, quando ela está duplicando seus cromossomos aqui na etapa S, quando ela está duplicando sua quantidade de DNA, esse DNA pode ser duplicado de forma errada, esse cromossomo. A célula pode estar aqui, por exemplo, exposta à radiação, alguma substância que possa vir a causar danificação, danos, melhor dizendo, no DNA, certo? Então, mais uma vez, ocorre uma análise do DNA. Se o DNA estiver ok, beleza. E também ele vai verificar se esse DNA está duplicado de forma correta. Porque às vezes pode acontecer de um cromossomo não se duplicar. Beleza? Tudo isso é avaliado neste ponto de checagem, no final da etapa G2. Estando tudo ok, o DNA está duplicado correto e não há DNA lesado, então se houver, ele vai lá e corrige as enzimas da célula. Se tiver tudo ok, a célula avança para a etapa azul aqui, M. E aí ela começa a se dividir. Beleza, gente? Ah, Afonso, mas na divisão já não tem mais pontos de checagem. Os pontos de checagem é só na intéfase. Lembrar que a intéfase é G1, a S, G2. Não, gente, na divisão, na etapa aqui, ó, mitose, existe mais uma placa pare, mais um ponto de checagem, que seria o quê? Lá na metáfase, vamos relembrar, temos uma aula específica sobre mitose, beleza? A gente tem aquela fase de metáfase, onde os cromossomos estão todos alinhados na placa metafásica, placa equatorial, no meio da célula. E aí o ponto de checagem aqui analisa se esses cromossomos estão bem alinhados ou não, certo? Se eles não estiverem bem alinhados, é interrompido a divisão celular. A divisão celular é interrompida. Beleza, pessoal? Entenderam isso? É importante ressaltar que, caso aqui, olha só, nos pontos de checagem, o DNA ele for detectado como lesado, como havendo erro no DNA, e esse DNA não conseguir ser reparado, gente, aí o que é que acontece? Simplesmente é bloqueado aqui nesse ponto de checagem ou aqui, certo? O ciclo celular. Para o ciclo celular, e a célula, olha que interessante, gente, ela não tem interesse, repito, de se dividir para transmitir DNA danificado. Então ela programa, antes de entrar em divisão, ela programa a sua morte. É a morte programada. Processo que nós chamamos de apoptose. Beleza, gente? Se a célula ela estiver com tudo ok, ela segue em frente na divisão celular. Ok? Um outro ponto que eu queria chamar a atenção, que vocês devem ter percebido aí, é justamente a fase G0 aqui, ó. O que é essa fase G0? Existem células no nosso corpo, como por exemplo os neurônios, eles não se dividem, gente, infelizmente.
Seria ótimo se eles se dividissem. Então, se eles não se dividem, eles não conseguem atingir essa fase azul aqui, mitose. Eles ficam na fase G1, da entéfase, eles não conseguem entrar na fase S nem na fase G2. A fase G1, ele volta e eles ficam na fase G0, sempre numa eterna fase G0 ou então numa eterna fase G1. Eles ficam voltando para a fase G1 e fica somente nesse círculo aqui, certo? Um exemplo, como eu disse, os neurônios. Eles vivem em estado permanente assim, a vida toda. Seria ótimo, gente, se os neurônios conseguissem avançar para a fase S, fase G2 e a fase de divisão celular. Isso significaria dizer que as lesões que ocorressem, por exemplo, aqui na medula espinhal, onde passa todos os neurônios no nosso corpo, que inervam, por exemplo, as pernas, qualquer lesão que a gente tivesse, eles iam poder se multiplicar, se dividir, e a gente não teria nenhum problema, nenhuma pessoa em cadeira de rodas, nenhuma pessoa com problemas de locomoção. Mas infelizmente ainda não é possível. A ciência vem avançando nesse sentido, mas ainda a gente não tem essa possibilidade. Beleza, gente? Entenderam isso? Um outro exemplo, e aí é diferente dos neurônios, existem células também que estão com os neurônios na fase G0, mas a diferença é que eles não estão, essas células não estão em fase G0 permanente, ou então na fase G1 permanente, certo? A vida toda. Essas células estão na fase G0 ou G1, mas quando elas recebem, atenção agora, gente, quando elas recebem um estímulo, elas conseguem começar a se dividir, certo? Elas estão aqui quietinhas na fase G0, volta para G1, aí fica G0 e G1. Mas aí quando surge um estímulo, essas células conseguem entrar na fase S, G2 e entrar na fase de divisão celular. Aí elas conseguem se proliferar, se dividir. Qual é o exemplo que você dá, Afonso? Olha para o quadro, está aqui, ó, os fibroblastos. Os fibroblastos, olha esse esqueminha aqui embaixo, dá um zoom aí porque fica melhor. Os fibroblastos são células aqui, olha só, que eu coloquei de verde, que estão presentes na derme da nossa pele, certo? Tem a epiderme mais superficial, tem a derme mais abaixo, cheia de fibroblastos. Esses fibroblastos, quando eles recebem um estímulo, eles conseguem sair da fase G0 ou G1 e entrar na fase S até se dividir, certo? De que forma isso acontece? Que estímulo é esse, Afonso? O surgimento de um ferimento, por exemplo, na pele. Imagina um ferimento acontecendo aqui, quando ocorre o ferimento, começa o sangramento, e aí rapidamente surgem várias plaquetas aqui, olha só, gente, várias plaquetas. Essas plaquetas vão produzir fibrina, que vão formar o coágulo aqui. Então forma-se o coágulo, e quando há a formação do coágulo, essas plaquetas elas também começam, é nesse momento, atenção, elas começam a liberar, a produzir e liberar fatores, olha para cá, gente, fatores de crescimento. Ó. E o que foi que eu tinha dito? Fatores de crescimento permitem com que a célula se divida. E aí esses fatores de crescimento chegam até os verdinhos aqui, olha, os fibroblastos, e esses fibroblastos, na presença desses fatores de crescimento, eles começam a se dividir aqui, ó. Isso aqui se enche de fibroblastos. Eles começam a se dividir. E aqui eles produzem colágeno, várias substâncias que vão promover a cicatrização da pele aqui no ferimento. Perfeito? Então, se ele se proliferou aqui, foi devido a quê, gente? Devido ao ferimento. Ou melhor ainda, devido às plaquetas que produziram os fatores de crescimento. Certo? E, gente, se eles se dividiram, eles saíram da fase G1, fase S, G2 e começaram a se dividir. Certo? Ah, Afonso, mas se caso não houvesse o ferimento? Se não houvesse o ferimento, minha gente, eles estariam aqui quietinhos, ó, sem problema nenhum. Eles estariam aqui na fase G0. Quando surgisse um fator de crescimento, aí, por exemplo, um estímulo, melhor dizendo, aí eles começariam a se multiplicar. Perfeito? Vejam que é diferente dos neurônios. Os neurônios não adianta, não há estímulo ainda
para fazer com que eles avancem no ciclo celular até se dividirem. Perfeito, gente? Então, basicamente é isso. É importante ressaltar aqui que o principal ponto de checagem desses três aqui, atenção à dica, é o ponto de checagem da etapa G1. Tu sabe por que é o ponto de checagem da etapa G1? Porque, pessoal, é nesse ponto de checagem que se avalia a célula, ela analisa se existem todos os fatores, até o tamanho ela avalia, e também a presença de fatores de crescimento. Se existem as condições mínimas para a célula seguir no ciclo celular. Então, qual é o principal ponto de checagem? O ponto de checagem da etapa G1. Beleza, pessoal? Então, importantíssimo isso aí, para a gente poder assimilar todo esse assunto. Aqui a gente finaliza esse assunto. Eu vou só me afastar para vocês aproveitarem e darem o print de vocês. E aí a gente dá por finalizada essa aula, esse conteúdo que é bastante rápido. Assiste lá, aula sobre intérfase e também a aula sobre mitose. Beleza, gente? Tchau, tchau!